Homeopatia. O repórter Justiça foi entender melhor como essa medicação natural funciona. Conheça ainda a história da mulher que precisou de uma cirurgia devido ao uso incorreto de medicamentos. Veja só o que aconteceu com a Gláucia. Os médicos acreditam que ela teve uma lesão no pâncreas, um tumor benigno, por usar uma medicação forte, mesmo com a prescrição de um médico. O médico falou para mim, Gláucia, tudo pode ter causado isso. Mas uma das causas mais prováveis, assim, quase que certeza, é do uso da medicação. Então, assim, essa medicação que eu usei muito tempo, né, para pele, e uma outra medicação que eu cheguei a usar um tempo por causa da glicose, a minha glicose não era também muito certinha. Então, eu tomei um remédio para glicose, para controlar, e o médico também acha que eu tomei uma dosagem a mais. A situação foi tão grave que ela precisou operar. Eu tive que fazer uma cirurgia, tive que tirar, né, metade do pâncreas, tive que tirar vesícula e tive que tirar o baço na mesma cirurgia. E por que o baço? Porque o pâncreas e o baço, eles são ali ligadinhos. O mais perigoso era, inclusive, uma hemorragia, não era nem a coisa da lesão mesmo. Depois de enfrentar esse drama, a vida dela mudou. Agora o hábito dos remédios é coisa do passado. Ela virou adepta da homeopatia. Eu tomo uma gotinha e tal para poder ir tentando. Nada de remédio para depressão, nada de remédio para nada, para ansiedade. A homeopatia foi regulamentada pelo Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006. Nele é estabelecida a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A gente faz a fórmula individualizada, com a dosagem específica para cada pessoa. Então, a diferença da forma manipulada para o medicamento comercializado é que o médico tem a opção de manipular a forma conforme a necessidade do paciente dele, com a dosagem, com o peso que o paciente precisa, né, com a forma farmacêutica. Se o paciente tem dificuldade de ingerir um comprimido, ele pode fazer num xarope. Então a gente dá N possibilidades do médico atuar com o paciente dele para que ele tenha uma adesão melhor ao tratamento. A resolução de maio de 2014 da Anvisa facilitou a industrialização dos fitoterápicos e eles ficaram ainda mais acessíveis à população. Antigamente, os fitoterápicos eles tinham que ter os mesmos critérios dos medicamentos tradicionais, como biodisponibilidade, para ver quanto que ele é absorvido no organismo. Isso dificultava os laboratórios, né, pelo valor, pelo custo, para poder produzir esse medicamento. Mas nem sempre é possível usar um medicamento desse. Existem, por exemplo, as pessoas que necessitam de remédios de alto custo. Neste caso, a população costuma recorrer à Defensoria Pública para ter acesso aos remédios. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam, por exemplo, que o estado de Sergipe gastou R$100 milhões em 2014 para atender demandas por tratamentos e medicamentos. Isso representa 10% do orçamento do estado para a saúde. Na Paraíba, o gasto foi de 58 milhões, para um orçamento total de 98 milhões. Ou seja, quase 60% foram comprometidos. A gente tem hoje uma despesa que deve estar chegando em torno de 500 milhões de reais anuais para o setor público como um todo, que envolve município, estado e federação. Então, a gente vê que a saída de resolução disso é trabalhar muito na questão, primeiro, de ter os medicamentos, e aí a presença do farmacêutico em muitos momentos é muito importante para fazer a gestão da compra do produto. Depois, a questão também dos prescritores seguirem algumas regras. Quer dizer, o prescritor tem uma liberdade de prescrição, mas ele tem que seguir algumas regras nacionais, por exemplo. Tem que prescrever medicamento que tenha registro dentro da Anvisa. Ter uma câmara de conciliação, que seria o momento em que o paciente, antes de ir para a judicialização, alguém pudesse atender administrativamente esse paciente para verificar o que eu posso fazer. Eu posso usar o similar, eu posso usar a questão de um genérico, eu posso verificar se existem medicamentos do protocolo que a pessoa ainda não utilizou, ou seja, existe uma negociação ainda que eu posso fazer com o paciente para ver se eu posso não deixá-lo ir à judicialização e resolver o problema dele.
No Rio Grande do Sul, a situação também é complicada e dificulta o trabalho dos gestores públicos. Os relatos são do farmacêutico Everton Borges. Ele participa do Comitê Executivo do Fórum Nacional da Saúde, criado pelo CNJ, que tem o objetivo de diminuir a judicialização da saúde. Por não existir um adequado planejamento da assistência farmacêutica dos municípios, muitas vezes por falta do profissional farmacêutico, acarreta nessa falta, na negativa do medicamento para a população lá no nível básico. Existindo essa negativa, se recorre à judicialização. Então, esses dados realmente são alarmantes, né? Inviabiliza o gestor ter um planejamento adequado para a assistência farmacêutica. Os dados do Rio Grande do Sul mostraram que 6% de todas as despesas, todos os investimentos, foram feitos em primeira consulta. Quer dizer, então o paciente chegou, primeira consulta, não foi feito toda uma análise maior do tratamento dele, já entrou com o medicamento que está fora da lista. E aí gera um custo e gera uma dificuldade depois para ser atendido o paciente. Segundo ele, o número de processos está sendo reduzido com o apoio técnico. Reencaminhando ele muitas vezes para o sistema público, porque alguns medicamentos judicializados já estão disponíveis, né? É uma questão do usuário, do assistido, entender qual é o caminho adequado para ter acesso a esse medicamento. Então, uma grande parcela desses pedidos seria resolvido com um redirecionamento desse assistido para o sistema público. Não haveria necessidade de judicializá-lo, né? Esse farmacêutico tem condições, então, de avaliar essa prescrição médica, de avaliar o que está sendo pedido, de sugerir lá justificativas mais consistentes do prescritor. E todo esse trabalho hoje realmente do farmacêutico auxilia o defensor para que ele possa muitas vezes não acabar indo pelo caminho da judicialização. Acaba então direcionando o paciente para o sistema normal, o sistema de assistência básica lá do estado ou do município, né? A gente evitaria de forma muito grande a judicialização, evita que o paciente perca tempo no processo judicial, comece o tratamento antes e a gente evite que a prescrição seja mal feita também. Então, com isso, capacitação médica, uma porção de coisas em conjunto, a gente verifica que há condições de reduzir do 500 milhões para muito menos e tirar uma porção de gente com problemas de não ser bem atendido, não ter o atendimento correto, e você também tem uma carga judicial com bastante gente envolvida trabalhando em cima de um processo que não precisaria ter feito. Apesar da necessidade de muitas pessoas, tem outras como o Marcos, que evita os remédios. Sinceramente, eu mesmo quando vou ao médico, às vezes eu não uso. Eu só uso medicamento em última instância. Eu detesto medicamento, tipo medicamento para colesterol. Eu prefiro fazer uma dieta e atividade física do que tomar um medicamento. E ele está certo. Os remédios trazem benefícios apenas se forem usados corretamente e podem fazer muito mal se houver excessos. A gente fica por aqui, mas na semana que vem, o Repórter Justiça está de volta, com um programa cheio de informações e histórias para você. Não vai perder, hein? Tchau!